Irmãos, vamos lá então. Nós estamos aqui estudando qual é o propósito de estarmos plantando essa igreja, por que estamos aqui, qual que é o fundamento, o motivo, por que nós estamos aqui nesse domingo de manhã e por que essa igreja nasce, Igreja Presbiteriana Metropolitana de Goiânia. Nós já vimos vários alvos do porquê, do motivo, do propósito de estarmos aqui e hoje nós vamos ver o alvo de número 10. Coloca aí para a gente, Nayane, por gentileza, o alvo de número 10. Isso. O alvo de número 10, irmãos, é buscar uma santificação visível por meio de obras, palavras e motivações. E aí vem o alvo de número 11. Então é hoje, é isso? Então hoje é 11. Eu confundi, né, Nayane? Então, o alvo de número 11... você não tem aí, né? Acho que eu não te enviei. Irmãos, o alvo de número 11 é usar os meios de graça que Deus deixou para a nossa santificação. Se a gente vai crescer em santificação, como a gente viu no alvo de número 10, nós, na verdade, vamos fazer isso como? Pelo meio de graça que Deus deixou a nós. E eu tenho algumas perguntas para fazer para você. O que é o meio de graça? Por que o meio de graça é importante? Por que isso não é só um conceito teológico? Por que você não pode pensar só em teologia no sentido de saber o que significa um meio de graça, o que é meio de graça, por que ele é importante? O que isso tem a ver com o que a gente chama, né? O preço da batatinha na feira. O que eu quero dizer com o preço da batatinha na feira? É o que isso tem a ver com o seu dia a dia. Por que estudar teologia profundamente influencia na sua vida prática? Por que estudar teoria tem a ver com a conduta sua? É isso que a gente vai ver. É isso, na verdade, que você tem que ver em toda a pregação que eu faço aqui essa manhã. Então, na primeira parte, eu quero diferenciar para vocês a graça comum e a graça especial. Qual que é a diferença dessas duas graças? Por que é importante você saber elas? Primeiro, Adão e Eva caem em pecado e agora eles estão sendo réus e serão punidos pela separação com Deus. Mas Adão e Eva não morrem imediatamente, morreram? Não, né? Adão e Eva morrem, começa a sua morte espiritual, a partir de que eles são separados, e começa a sua morte natural, porque um dia Adão e Eva morreram naturalmente, fisicamente falando. Portanto, então, começa a morte deles, a separação de Deus, e começa também a morte natural, porque um dia eles morreram efetivamente. E por causa disso, então, os descendentes de Adão e Eva, eu e você, os nossos primeiros pais, nascemos no pecado. E porque nascemos no pecado, agora a gente precisa se religar a Deus. Como que a gente se religa a Deus? Por meio de Cristo Jesus. Isso é a graça especial. A graça especial é essa graça salvadora. Graça especial também é chamada de graça salvífica, aquela que alcança os pecadores, eu e você. Mas como que Deus pode continuar conferindo bênçãos sem a gente merecer? Por causa de Jesus. A cruz está vazia, o sepulcro está vazio, todos esses dois objetos não têm um corpo físico lá, porque Jesus está no céu, fisicamente, agora, em algum lugar do universo. Então, Deus concede essa graça, mas não só essa graça, que é o seu povo eleito, escolhido por Deus, para ser salvo. Mas também há o que a gente chama de graça comum. O que é a graça comum? A graça comum é aquele que Deus dá para todos os homens, seja ele salvo ou não salvo. Vou dar um exemplo aqui. O sol nasce para todos. Qualquer ímpio pode ir lá e plantar na terra um arroz, uma soja, um milho, ele vai ganhar dinheiro com aquilo, ele vai ser abençoado por aquela riqueza da terra. Graça comum. A chuva cai na terra do ímpio, a chuva cai na terra do crente. O sol é para o ímpio e para o crente. O rio, o clube, a chácara, a fazenda, o shopping, as estradas, as casas, tudo que a gente vê de forma comum é também destinado ao ímpio como também ao crente. Isso é o que a gente chama de graça comum. É diferente dessa graça especial, salvadora e salvífica. E a graça comum, irmãos, diferente dessa graça salvadora, o resultado dela não é salvação. Por mais que o ímpio experimente coisas boas, o ar que Deus criou, o ímpio está respirando. Eu estou respirando, você está respirando. O ímpio está pisando no mesmo solo que eu e você. O ímpio está experimentando de tudo que Deus dá, tudo que Deus criou. Ímpios e crentes desfrutam, mas essa graça não salva a vida deles, somente por meio de Cristo Jesus.
E eu quero agora estudar alguns aspectos da graça comum para você ver que ela é real na vida do crente e do ímpio. Primeiro, na esfera física. O ímpio continua a viver nesse mundo por causa da graça de Deus. Eu volto a dizer, ele respira o mesmo ar que você. Ele ganha dinheiro como eu e você. Ele, na verdade, irmãos, produz, na verdade, da terra bênçãos, porque a terra não só produz ervas, espinhos, abrolhos, mas, na verdade, também, irmãos, ele experimenta prover comida, prover roupa, abrigo e saúde. Tem um salmo, o salmo de número 145, eu quero que você abra comigo, a partir do verso 9, salmo 145. Vamos ler esse texto para a gente entender o que é a graça comum de Deus em nossas vidas. E na vida de todos nós que estamos vivos, salmo 145, versos 9, 15 e 16. Salmo 145, verso 9. O Senhor é bom para todos e a sua misericórdia permeia todas as suas obras. Olha o verso 15. Em ti esperam os olhos de todos e tu, a seu tempo, lhes dá o alimento. Ou seja, o alimento é dado a todos. Olha só o verso 16. Abres a mão e satisfazes os desejos de todos os viventes. Ou seja, a graça comum na esfera fisicamente falando. Mas há também o segundo aspecto da graça comum, que é na esfera intelectual. Satanás é o pai da mentira, nele não há verdade. João capítulo 8, verso 44 diz isso. Por quê? Porque foi dado, irmãos, ao domínio do mal, essa capacidade de mentir. É interessante que a Bíblia só diz a paternidade de Satanás a mentira. Satanás não é pai de nada no sentido de criação, Satanás não é criador de nada, mas a paternidade é única e exclusiva, uma única coisa é dada a Satanás, a mentira. Mas os seres humanos, irmãos, na verdade eles são inteligentes. O crente é inteligente, o descrente é inteligente, e na verdade essa inteligência é fruto da graça de Deus. João 1,9 está escrito, a verdadeira luz ilumina todos os homens. Então, na verdade, Deus concede iluminação, entendimento a mim, a você, sabedoria. A graça comum, então, na esfera intelectual, visa que, na verdade, todas as pessoas têm acesso ao conhecimento de Deus. Olha o que diz Romanos 1,21. Porque tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus e não lhe deram graças. Isso significa que o ímpio lá fora tem inteligência, tem o conhecimento e tem a mente, na verdade, sábia, inteligente do conhecimento para saber que existe alguém que criou aquela árvore. E aí você pode falar assim, pastor, mas eles não creem nisso, eles creem no Big Bang. E aí eu te faço uma pergunta. Apostar no Big Bang é ter mais fé do que apostar num Deus criador. Num Deus que pensou a natureza. Por quê? Crer no Big Bang é a mesma coisa de você crer na seguinte teoria. Vou dar um exemplo. Imagine que você tem uma fábrica, uma gráfica que vai produzir livros, certo? Você tem ali uma gráfica. Naquela gráfica há rolos e rolos de papéis, há maquinários modernos, há tintas para impressão, há formas de você encadernar aquele livro. E aí tem uma gráfica prontinha, perfeita, com todos os itens para funcionar. Pois é. Imagine que você pega então essa gráfica e explode ela. Ao explodir aquela gráfica, você crê que do outro lado vai sair um livro perfeito. Um livro com as páginas sequenciadas. Um livro com uma história real ou fictícia, mas com uma cronologia, com uma sequência lógica. Sem cheiro de queimado, com a tinta impressa e inclusive com cores. Você acha que é possível, irmãos? A probabilidade disso acontecer é zero, é nula, é completamente inexistente. A teoria do Big Bang quer dizer isso. O mundo complexo criado por Deus, o mundo complexo na sua criação, é isso que o Big Bang aposta. Nessa explosão gerou coisas tão complexas, como esse exemplo da gráfica. Mas Deus deu inteligência ao homem, tanto ao ímpio quanto ao descrente. Essa é a graça comum. Mas a graça comum também está na esfera moral. É interessante que pela graça comum Deus refreia as pessoas de não serem más o quanto elas poderiam ser. Se você vai perguntar para um ímpio lá fora, se ele falar assim, que seria algo bom ou ruim torturar uma criança,
O que o ímpio lá fora que não tem temor a Deus, o que ele diria? É algo mal. Se ele falar do estupro de pessoas vulneráveis, o que o ímpio lá fora falaria? Isso é bom ou ruim? Ele falaria, isso é mal. Portanto, o ímpio que não tem temor de Deus, o ímpio que não conhece a Deus, sabe o que é certo e errado. Ele tem essa consciência, porque pela graça comum Deus estabeleceu o conceito do certo e errado. Você sabe por quê? O ímpio fala muito para a gente assim, explica aí a origem do mal. Por que Deus, sendo tão bom, permite que o mal entre no mundo? Irmãos, a Bíblia não responde essa pergunta. Nós não temos resposta, a Bíblia não diz como que o mal originou-se no coração de Satanás. Por que Satanás foi tão mau e perverso ao ponto de incorporar naquela serpente e enganar Adão e Eva e eles caírem em pecado? A Bíblia não fala a origem do mal. O ímpio também não sabe a origem do mal. Se ele pergunta para nós, vamos perguntar para ele também, e você, qual que é a origem do mal? O que você me responde, ímpio? Já que você está perguntando para um cristão, o que você está me dizendo sobre a origem do mal? Ele também não tem essa resposta. Agora, eu vou voltar a pergunta para o ímpio, e essa nós já temos a resposta. Fala, ímpio, você está falando da origem do mal, mas e a origem do bem? Como surgiu o bem? Como surgiu a bondade? Como surgiu as coisas boas? Sabe o que ele vai te responder? Por meio da ética, da moral, dos costumes, das tradições. Mas eu falo, não, vamos pegar o homem das cavernas, vamos pegar aqueles primeiros que você fala que foram evoluídos do macaco. Como é que ele sabe a origem do bem? Como que ele sabe discernir as coisas boas? Ele não tem essa resposta, essa nós já temos. A origem do bem, a origem do que é bom está em Deus. Então, se as pessoas, na verdade, podem experimentar atitudes boas, não é? O ímpio lá fora não faz atitude boa, irmão? O ímpio lá fora, que não crê em Deus, também não faz atitude de bondade, cuidando dos animais, das plantas, cuidando do bem-estar social? Pois é, de onde vem essa origem? Deus, pela sua graça comum, derrama bondade no coração do homem. E por fim, caminhando para o final aqui dessa parte da bondade de Deus, da graça comum derramada a todos os homens, na esfera também da criatividade. Deus distribuiu, irmãos, a capacidade do homem ser, artisticamente falando, belo. Quantos quadros não são pintados por homens que não são crentes? Quadros belos que refletem a beleza. Quantas músicas e canções não são produzidas por pessoas ímpias? Quanta coisa, na verdade, a gente vê de carros modernos, casas confortáveis, coisas boas produzidas por gente que não é crente. Graça comum de Deus. Por isso que aqui eu vou abrir um parênteses. Aquele cuidado que a gente sempre diz de ouvir músicas seculares, né? Irmão, se você parar para pensar, nós não temos como provar, biblicamente falando, que é errado ouvir uma música ímpia que glorifique a Deus. Sabia disso? Eu estou falando de músicas ímpias que não ferem a palavra de Deus, tá? Eu não estou falando, por exemplo, de um funk que vai lá e fere constantemente a palavra de Deus. Eu não estou falando de uma música determinada, tipo assim, mundana, secular, de um axé, de um sertanejo universitário que fere constantemente a palavra de Deus. Não estou dizendo isso. Vamos pegar uma música saudável que não fere a palavra de Deus, que é de algum ímpio. Nós não podemos provar biblicamente que é pecado você ouvir aquela música. Como um filme. Você só vê filme de crente? Você só vê filme cristão? Não. Mas você também não vê um filme pornográfico, porque aquele filme pornográfico fere a palavra de Deus. Você vai ver um filme que não fira a palavra de Deus, que de repente tem um princípio bíblico, cristão ali por detrás, você sabe que está de acordo com a palavra de Deus, você vai assistir aquele filme. Ou o jornal que você vê é só crente falando. Você acha que todo jornalista ali é um cristão falando de notícias cristãs? Então, se a gente não acha que é pecado ver um jornal, assistir um jogo de futebol, também não seria pecado ouvir uma música que não seja cristã, mas que também não fira a palavra de Deus. Mas e aqui vem uma coisa muito pessoal, eu não ouço as músicas seculares, por uma questão de princípio. Eu acho que ela não me edifica, eu acho que ela não, vamos assim dizer, me alimenta espiritualmente. Então eu prefiro ouvir músicas cristãs, bíblicas, centradas na palavra de Deus. Mas não é errado você ouvir o hino nacional, ou seria errado então pecado a gente cantar o hino brasileiro? Não, porque não é uma música cristã, não fala de Deus. Portanto, nós temos que ter um cuidado na graça comum, do que a graça comum pode ser usada para nós. Vou dar um outro exemplo aqui, a faca. A faca foi utilizada, de repente não foi um não cristão que produziu a faca. Mas você não usa a faca?
Mas você não vai usar a faca para o pecado, para matar. Você vai usar a faca para alimentar sua família, para cortar um bife, para cortar uma verdura, para, enfim, fazer um uso dele para a glória de Deus. Roupa. Roupa é produzida por ímpios. De repente, essa roupa aqui não foi um crente que fez, foi um ímpio. Mas eu devo usar ela para glorificar a Deus. Eu não vou usar uma roupa que vai escandalizar, eu não vou usar uma roupa que vai manchar o nome de Deus. Portanto, a gente tem que usar a graça comum que Deus deu para a glória dele. Isso é o que você tem que fazer, a graça comum. Está vendo que a graça comum tem tudo a ver com a sua vida pessoal? Bom, mas eu quero agora combinar graça comum de graça especial. Como que a gente faz isso? Você tem que viver a vida associando as duas coisas. Se o ímpio lá fora consegue ver uma graça comum de ir para um clube, de ir para uma chácara, de viajar para Dubai, de pegar um avião belo e ir para a Suíça, se o ímpio consegue desfrutar daquela graça comum, o céu dele é isso aqui que ele vai viver. Por quê? Como ele vai estar perdido eternamente no inferno, os momentos de glória, o momento de céu, o momento de alegria, o momento de prazer para ele, é só nessa vida. Se ele viver aos 80 anos, é só durante 80 anos que ele vai viver essa benéfice. Porque lá no inferno não vai haver mais graça comum. Lá no inferno ele vai ser apartado dessa bondade de Deus. Mas eu e você podemos desfrutar da graça comum com o ímpio? Sim. Eu vou para Pirenópolis, eu vou para Três Anjos, eu vou para Caldas Novas, né, se eu tiver dinheiro, vou para a Suíça, vou para uns lugares bonitos. Eu posso também desfrutar daquela graça comum. Mas o que nos faz diferente? É que você e eu podemos desfrutar daquela graça comum também salvos. Eu e você podemos desfrutar de uma cachoeira bonita, mas também salvos. Eu estou desfrutando daquela graça comum que Deus deu a todos os homens, mas com a graça salvadora, salvífica, aquela graça especial. Ou seja, irmãos, você pode ser a melhor pessoa deste mundo no sentido de ser mais feliz do que o ímpio. E por que a sua alegria tem que ser potencializada? Porque você tem a graça comum de Deus dada a todos os homens, mas você também tem a graça especial de Deus. Já parou para pensar juntando essas duas coisas, o tanto que não é maravilhosa a vida? Se você olhar por essa perspectiva de que você já é salvo, você já está seguro em Cristo, você também pode ver da graça comum, isso faria você viver uma vida muito mais alegre. Isso faria você viver uma vida radiante. Irmãos, eu não estou aqui anulando os problemas da vida. Nós passamos por tribulações, é verdade. Nós temos doenças, nós temos enfermidades, nós temos problemas financeiros, nós temos problema na família com um filho, um tio, um avô. Eu sei que a gente tem problemas, eu não estou anulando isso. Eu só quero que você veja da perspectiva daquilo que a palavra de Deus diz sobre mandamento. A gente sempre pensa de mandamento, os 10 mandamentos, né? A gente sempre pensa de mandamento olhando para o Antigo Testamento. Mas, irmãos, lei e graça andam no Antigo e no Novo. No Novo não é só lei. E no Novo, aliás, no Antigo não é só a lei e no Novo é só graça. Tire isso da sua mente. Pare de pensar assim. A lei e a graça andam no Antigo quanto no Novo. Vou dar um exemplo. Estou abrindo parênteses de uma outra aula, mas vamos voltar aqui depois. Só para vocês entenderem. Você acha que Davi foi salvo o quê? Pela lei? Porque ele cumpriu toda a lei? Davi adulterou. Davi desejou matar um dos seus soldados ali na frente de batalha. Você acha que Davi foi salvo porque ele cumpriu a lei de Deus? Não, irmãos. Davi foi salvo pela graça. Por um Jesus que ele ainda não tinha visto, por um Jesus que ele ainda não tinha encontrado com ele, não tinha chegado a este mundo. Davi viveu pela graça tanto quanto eu, quanto você. Por quê? A diferença de mim, de nós aqui na verdade, para Davi é só o temporal. Davi creu no Messias que viria. Nós cremos no Messias que já veio. Davi não viu Jesus, eu e você não vimos Jesus, mas nós fomos salvos pela mesma graça, entende isso? Portanto, lei e graça está no Antigo e no Novo, nos dois testamentos. Por que eu digo isso? Porque é um mandamento da lei de Deus que está no Novo Testamento. Qual que é esse mandamento? Alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Por que, irmãos, que nós estamos vendo a vida cristã tão triste? Por que nós estamos vendo a vida cristã tão separada da alegria? Parece que a gente entende que a alegria está no mundo, e se eu estou em Deus eu sou triste. Já viu que tem gente que não quer vir para a fé cristã porque acha que vai ser uma vida de tristeza? Eu não vou para a igreja não,
vou deixar de beber, vou ter que parar de fumar, vou ter que parar de ir em festas, vou ter que parar de fazer isso, parar de fazer aquilo. Então a pessoa entende com os nãos como uma vida triste. E aí os crentes entram na igreja, parece que ele deveria ser muito mais alegre, né, do que o ímpio. Não, ele é muito mais triste. Mas por que você é triste? Se Deus te deu a graça comum, inteligência, o ar que respira, sol, belo sol, rios, você pode viajar, você pode desfrutar da sua família. Deus te deu aí a sua esposa, o seu marido, o seu filho. Você pode desfrutar da família e ao mesmo tempo estar salvo. Isso não é o mais sublime de todas as alegrias? Diferente do ímpio que só vai experimentar uma alegria aí por 70, 80 anos, enquanto ele tiver vida nesse mundo. Portanto, irmãos, graça comum e graça especial tem tudo a ver com o seu dia a dia, porque te faz viver para a glória de Deus, alegre, desfrutando disso. Amém? Mas como Deus nos dá essa graça especial por meio da salvação? Deus dá essa graça especial por meio de Cristo Jesus, é verdade. Mas há meios que Deus alimenta, manifesta e nutre essa graça especial em mim e em você. E a segunda parte da pregação começa agora. Nessa segunda parte eu quero te dizer que você, por meio da graça comum e graça especial de Deus, vai viver essa alegria para a glória de Deus. Mas como que eu vou ser nutrido? Tá, Cristo me salvou, pastor. Eu sou salvo em Cristo Jesus. Mas há meios do qual essa graça é manifestada e ela é alimentada dentro de nós. E eu quero começar falando com vocês sobre essa definição dessa graça, esse meio de graça. O meio de graça, na verdade, são formas, meio é caminho, né? Meio é, aliás, a graça, né? Os meios de graça são esses meios, esses caminhos do qual nós podemos ser alimentados, crescendo e sendo nutrido nessa graça. E meios de graça, irmãos, é um termo que não está na Bíblia. Você não vai encontrar meios de graça. Mas a palavra graça está ali. E o que significa a palavra graça? Um presente. Um presente que eu e você não merecíamos ter. Mas Deus resolve te dar graciosamente. Porque Ele te ama. Porque Ele é misericordioso e gracioso. E Deus determinou, na verdade, esses meios ordinários que, na verdade, vai nos alimentar. Porque Deus nos abençoa. E aqui daria uma outra pregação também, eu fico abrindo parênteses, né, nas pregações, mas aqui daria uma pregação inteira. O que significa ser alguém abençoado por Deus? Um dia eu vou pregar isso aqui para vocês, num outro momento. Porque o que a gente tem visto lá fora é que ser abençoado por Deus, né, ser agraciado por Deus, receber a bênção, é ter bens materiais. Se você não está passando dificuldade financeira, você é alguém abençoado. Se você está rico, você é alguém que foi abençoado por Deus. Deus te alcançou. Você então é alguém muito abençoado. Mas é isso que a palavra de Deus diz, irmãos? Claro e absolutamente não. Porque as bênçãos que nós experimentamos aqui, irmãos, em última análise, ela não merece. Nós não mereceríamos receber essas bênçãos. E a igreja, como Jesus está fisicamente lá no céu, qual que é o representante que Deus deixou aqui nesse mundo para representar Jesus? Eu e você, a igreja. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com o nosso testemunho cristão, porque você está representando Jesus. Jesus está fisicamente no céu, Ele não está fisicamente aqui presente entre nós. Quem que vai representá-lo? Eu e você, a igreja. Por isso que toda vez que a igreja cai, o pastor no caso principalmente, cai em adultério, ele está manchando o nome de Cristo. Toda vez que o pastor vai lá e rouba dinheiro da igreja, ele não está espelhando Jesus, ele está manchando o evangelho. Toda vez que eu e você fazemos alguma trapaça no nosso serviço, no imposto de renda, você está manchando o evangelho. E hoje, irmãos, qual que é a maior influência das pessoas estarem na igreja? Testemunho cristão. Se nós saíssemos aqui agora e distribuíssemos panfleto nas caixinhas aí das ruas, você acha que muitas pessoas viriam aqui da igreja? Não. Poucas pessoas viriam. Se a gente pegar o microfone e pregar agora lá na praça ali, né? Principalmente a Praça do Trabalhador, onde está tendo a feira hippie agora. Você acha que muitas pessoas viram à igreja? Não. Mas hoje, qual que é a maior influência das pessoas virem à igreja? O seu e o meu testemunho. Porque as pessoas falam assim, eu não vou na igreja daquele cara não. Ele trai a mulher e diz que é crente. Eu não vou ir na igreja daquela pessoa não. Aquela pessoa maltrata o patrão, maltrata os funcionários. Olha como ele é rude com a mulher. Será que seus vizinhos viriam à igreja dando esse testemunho?
Portanto, a igreja, como esse grande instrumento de Deus, ela vai atuar por meio do Espírito Santo, ministrando graça. Esses meios de graça que nós vamos falar a partir de agora. Porque a igreja, irmãos, é esse meio de graça que vai operar o que nós vamos dizer tudo aqui agora. Deus usa esses meios para ministrar graça sobre graça. Não é isso que a gente canta na canção? Graça sobre graça, salvo pela graça. Ou seja, essa graça ela é aumentada, ampliada, nutrida no coração dos crentes por meio da sua igreja. Portanto, os meios de graça dentro da igreja, irmãos, tiveram muitos debates teológicos. E eles resumiram basicamente a 3 meios de graça ministrados no meio do povo de Deus. É a pregação da palavra, o que você está ouvindo agora. É a ministração da ceia e a ministração do batismo. Basicamente são esses 3 meios de graça que nós entendemos pela atividade que Deus pode exercer no meio do seu povo. Mas eu quero fazer alguns acréscimos. São 3 basicamente. Eu creio também que a oração é um meio de graça. Um meio de graça que Deus atua no meio em favor do seu povo. Eu também creio que a adoração pública, coletiva, aqui nesse lugar, também é um meio de graça que Deus ministra a nós. E por fim, a comunhão entre os irmãos. Vamos ver brevemente esses 6 meios de graça que Deus pode operar em nós? Amém? Está muito denso? Está muito rápido? Geralmente eu falo muito rápido, né? O primeiro deles é o ensino da palavra, irmãos. Irmãos, o ensino da palavra, as escrituras, é o meio de graça primeiro, principal, que nós podemos receber. E é conveniente a gente colocar o ensino da palavra de Deus como o primeiro meio de graça e mais importante dentro da igreja, porque se eu ensino a palavra de forma errada, se eu ensino a palavra de forma equivocada, você não vai ser abençoado, você não vai receber esse meio de graça. Por quê, irmãos? Porque eu posso vir aqui e pregar sobre a minha vida. Já parou para pensar? E não tem muitas igrejas assim? A pessoa abre a palavra de Deus, lê um texto, lê um versículo, mas ela começa a falar da vida dela. E ela vai contar o testemunho dela, e ela vai contar o quanto ela é maravilhosa, ela vai contar o quanto os filhos dela são abençoados, ou as experiências negativas que ela teve, mas Deus restaurou a vida dela. Na verdade, quando alguém vai numa igreja e a palavra de Deus não é pregada, você sabia que aquela pessoa não cresce na graça de Deus? Ela não cresce pelo meio de graça que Deus deixou, que é a explicação bíblica fiel do texto. Então, Deus oferece esse instrumento de crescermos nessa graça. E crescer na graça, nesse meio de graça, é por meio da palavra. Tiago capítulo 1, verso 18, está escrito que Deus nos faz crescer pela palavra da verdade. Pedro, no capítulo 1, verso 23, diz que para você ter nascido de novo, não de semente corruptível, mas incorruptível, pela palavra de Deus que vive isso, né, que nós vivemos dessa maneira. 2 Timóteo 3,15 também está escrito que você pode tornar-se sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus por meio da palavra. Portanto, a palavra de Deus é esse meio que nós vamos crescer nesse lugar. E Paulo, por fim, diz que o poder de Deus é para a salvação, Romanos 1,16, e que por meio da pregação de Cristo é o poder de Deus para mim e para você. Portanto, se a gente quer crescer, palavra de Deus. Quer ser nutrido? Palavra de Deus. Está fraco na fé? Palavra de Deus. Está desanimado? Palavra de Deus. Está precisando de alegria? Palavra de Deus. Está precisando de restaurar o seu casamento? Palavra de Deus. Está precisando se animar no meio de uma enfermidade? Palavra de Deus. Mas há um segundo aspecto da graça de Deus que pode ser ministrado a nós por meio do batismo. O batismo é o meio da graça, um símbolo exterior de uma realidade interior. Batismo é isso, irmãos. Ali é água descendo sobre nós, a água através do batismo, mas aquele símbolo externo tem uma realidade interior profunda. Tem uma realidade interior essencial, o benefício que nós temos por meio do batismo. Ele também é um meio de graça que Deus deixou para nós. Portanto, se você ainda não é batizado, você precisa buscar esse meio de graça. O batismo mostra, na verdade, uma realidade interior de que você já crê em Jesus e quer simplesmente, de forma externa, trazer realidade interior para você. Porque o que é o batismo, irmãos? O batismo nada mais é do que eu morrer para uma velha vida, eu ser sepultado para aquela velha vida. E o batismo é esse sepultamento, essa morte para o seu eu. Como Jesus morreu fisicamente, Jesus não morre. Você, pelo batismo, morre
Não literalmente, como Jesus também morreu literalmente, mas espiritualmente. Portanto, o batismo, então, é esse meio de graça que Deus opera no meio da igreja. Jesus disse para que a sua igreja batizasse. Mateus 28:19. Então, de alguma medida, irmãos, nós podemos receber da bênção de Deus por meio do batismo. Se você é um crente, não foi batizado, irmãos, você precisa tomar postura. Você precisa se posicionar para ser batizado, para receber essa bênção espiritual do novo nascimento, que é um sinal da morte, juntamente com Cristo, para a ressurreição da nova vida. Mas aí, nós falamos de palavra de Deus, batismo, mas também tem a ceia. A ceia é uma ordenança que Jesus deixou para a sua igreja. Portanto, batismo e ceia são coisas ligadas uma à outra. A ceia é necessária para você ser fortalecido. A ceia é necessária para você ter uma comunhão com Deus e com a igreja. Portanto, quando a gente tem a ceia, um momento aqui, você está participando do corpo e do sangue de Jesus. Você está participando dessa comunhão dos santos. Ceia é um meio de graça do qual a gente não pode abrir mão. Eu sei que tem alguns irmãos que pensam o seguinte: olha, pastor, eu não quero tomar ceia, porque eu pequei. Tudo bem, é uma análise que você precisa fazer entre você e o Senhor. Mas não deixe de ceiar, porque a ceia também é um fortalecimento. Vou te dar um exemplo aqui muito clássico nas igrejas, e eu falo presbiterianas, todas as igrejas, na verdade, de uma forma geral. Quando alguém está em disciplina, o que é a primeira coisa que você faz com aquela pessoa? Afastá-la da ceia, afastá-la da comunhão, afastar ela do fortalecimento. Por um lado, isso é sábio e sensato, porque é uma das formas de disciplina, mas a ceia é um fortalecimento para aquele irmão que caiu em pecado. Portanto, afastá-lo da ceia é, por um lado, uma forma de purificá-lo, sim, mas não pode ser por um longo período, porque a ceia é um fortalecimento do meio de graça na vida dele. Ele pode ser afastado, talvez, da liderança por mais tempo, ele pode ser afastado dos cargos da igreja que ele tinha, mas ser afastado da ceia não pode ser por muito tempo, porque a ceia é um meio de nutri-lo espiritualmente. Portanto, a ceia como meio de graça que Deus nos deu, ela renova a sua fé, a sua força em Cristo Jesus, e participar da ceia é uma bênção espiritual. Ceia não é algo meramente simbólico, mas também um meio de graça que Deus nos deu. Quero só ler uns textos aqui, antes da gente passar para o próximo item, que diz o seguinte, 1 Coríntios 10:16, o pão que partimos não significa que entramos em comunhão com o corpo de Cristo? Ou seja, participar é entrar em koinonia com o corpo de Cristo. Porque não há um só pão que todos nós participemos, por isso, embora muitos, somos um só corpo. 1 Coríntios 10. Paulo nos orienta que se a gente participa da meia do Senhor, a gente não pode participar das mesas de ídolos, também no capítulo 10. Porque há uma união espiritual, um fortalecimento entre nós e o Senhor na ceia. Portanto, meio de graça, palavra, batismo, ceia, mas também oração. A oração coletiva na igreja, quando ela é respondida, é um meio poderoso que Deus pode usar por meio do Espírito Santo. E aqui eu lancei uma pergunta lá no grupo da igreja, perguntando para vocês o seguinte: será que Deus responde a oração mais, tipo assim, Deus é mais sensibilizado, sei que eu posso usar essa palavra, o coração de Deus é mais movido quando tem mais gente orando pelo mesmo pedido do que uma só pessoa? Vou dar um exemplo aqui. Será que Deus responderia a minha oração e falasse, irmãos, ore pela minha mãe que ela está enferma? Um exemplo. Será que a minha mãe seria curada mais rápido, ou o meu pedido seria atendido, se todos nós orássemos por esse pedido, ou se só eu ficasse na minha casa orando por esse pedido? Deus responderia mais rápido? Se mais gente pedisse para Ele? Deus, será que responderia aquela oração de forma mais eficaz se muita gente orando pelo mesmo alvo do que uma pessoa? Biblicamente falando, eu creio que não. Não há uma oração tipo mais forte se tem muita gente orando, se tem uma só pessoa orando. Biblicamente falando, nós vemos a igreja orar de Atos, e Deus respondeu à igreja de Atos. Mas também homens de Deus se levantaram intercedendo por meio do povo, como Moisés, e um só homem como Moisés intercedia por toda a nação de Israel.
Portanto, biblicamente falando, a gente não pode dizer que porque muita gente está orando, Deus vai atender mais rápido, ou porque se é só uma pessoa, Deus vai ouvir aquela oração. Deus ouve as nossas orações, seja coletivamente ou seja individualmente. Deus há de respondê-las. Mas há uma diferença aqui, eu quero mostrar para vocês. Quando a resposta de oração vem no coletivo da igreja, isso fortalece a gente como igreja. Se há uma resposta de oração que toda a igreja orou, isso nos une, nos fortalece, nos alegra e nos leva à presença de Deus, de estarmos juntos. Então, se todo mundo está orando aqui para a igreja ser, sei lá, abençoada, para que haja um bom número de pessoas saudáveis aqui nesse lugar, e Deus responde essa oração, traz muita gente, a igreja enche por meio da minha e sua oração, coletivamente a gente vai entender, Deus está conosco. Coletivamente nós vamos entender, Deus respondeu a nossa oração, e isso então trará alegria no nosso meio, fortalecendo a igreja, entende? Deus responde a minha oração, a sua oração individualmente, mas também orando coletivamente. Portanto, a oração também é um meio de graça que Deus deixou para nos aproximarmos de Deus. E eu posso afirmar com uma certa segurança que se você não ora, você não é salvo. Se você não tem um relacionamento com Deus por meio da oração, você tem que avaliar se você é salvo de novo, se você nasceu de novo. Se Cristo de fato entrou no seu coração, porque se você deseja a oração, é porque você é salvo. Se você ama esse Deus, você ama estar em comunhão com Ele. É igual como a gente diz, né? Quando você gosta de alguém, você não quer estar perto daquela pessoa. Quando você ama alguém, você não quer estar junto dela, saindo para a praça, saindo para o pit dog, saindo para o shopping, você não quer estar junto. Portanto, se você ama o Senhor, se você ama a Deus, você tem que orar, porque oração é também um meio de graça. Quinto motivo, é o penúltimo já, a adoração genuína e pública. Adoração pública do povo de Deus reunido. A palavra de Deus diz para orarmos em espírito, João capítulo 4, Jesus alertou isso, e que esse orar em espírito e essa adoração em espírito significava, na verdade, o culto na esfera espiritual. Irmãos, por exemplo, a igreja de Antioquia, em Atos capítulo 13, verso 2, está escrito o seguinte: enquanto envolviam em jejum e adoração ao Senhor, o Espírito Santo disse, separai Barnabé e Saulo para essa obra que tenho chamado eles. Isso, na verdade, irmão, se assemelha às experiências do Israel do Antigo Testamento, que sabia que tinha que estar reunido para poder adorar a Deus. Eles valorizavam isso. Tiago, por exemplo, fala no capítulo 4, verso 8, aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vós. A adoração, meus irmãos, na verdade é a experiência máxima que a gente pode ter com Deus na comunhão da igreja. Por isso, que a gente combate tanto o que a gente chama de desigrejado. Por quê, irmãos? Porque você não pode ser um cristão isolado. A gente só é corpo unido ao corpo. Se eu pegar a minha orelha, arrancar ela, separar do meu corpo e pôr ela nesse banco, ela vai apodrecer, ela vai morrer, ela não vai ter vida. A minha orelha só está aqui, ela não fede, ela não apodreceu, ela não está putrefada porque ela está ligada ao corpo. Ela está sendo nutrida pelo café da manhã que eu comi aqui, nutriu a minha orelha, de alguma forma. De alguma forma o sangue está regando a minha orelha aqui e não permita que ela morra. As células estão aqui, na verdade, né, da pele, dando vida para ela. Portanto, irmão, se você é separado do corpo, você está deixando do meio de graça operar na sua vida, que é a adoração pública. A adoração pública é um meio de graça, não vamos abrir mão. Isso está muito ligado ao que a gente chama do último tema aqui nosso, que é a comunhão entre os irmãos. Irmãos, essa adoração pública tem tudo a ver com a comunhão, porque nós não podemos negligenciar essa comunhão cristã. A comunhão cristã era aquele que mantinha a igreja primitiva de pé. Olha o que eles diziam: permaneciam firmes na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão. Hebreus 10, 24 diz, não deixemos de nos reunir como fazem algumas pessoas, mas vamos incentivar um ao outro, porque o dia se aproxima. É aqui na comunhão que nós vamos amar uns aos outros, João capítulo 15, verso 12. É na comunhão que nós vamos levar a cargas uns dos outros, cumprindo Gálatas 6, 2. É na comunhão dos crentes, que é um meio de graça, que você pode dizer que ama. Porque não é bonito falar que eu amo por palavras? Ah, eu amo fulano de tal, mas eu não
tenho comunhão com ela, eu não faço nada por ela, eu não tenho prática nenhuma com ela, como que eu posso dizer que eu amo aquela pessoa? E a conclusão, irmãos, dessa pregação de hoje, vem que nós precisamos receber os meios de graça de Deus. Se você é abençoado pela graça comum que a gente falou, que o crente e o descrente desfruta, nunca se esqueça da graça especial de Deus, essa graça salvadora, que é nutrida por quê? Pela palavra, pela ceia, pelo batismo, pela comunhão e pela adoração dos santos. Amém? Vamos orar, pedindo para que Deus possa nutrir a nossa alma por esses meios de graça. Senhor, estamos aqui diante da Tua presença. Senhor, nós rogamos para que a bênção do Senhor esteja sobre nós, por meio dos meios de graça que o Senhor deixou para cada um de nós. Meios de graça por meio da pregação da palavra, meios de graça para sermos nutridos por meio da ceia, do batismo, da adoração pública e da comunhão com os santos. Mas também por meio da oração, a oração que nos leva a ter comunhão contigo. Palavra, oração, pregação, ensino bíblico, ceia, batismo, comunhão, adoração pública, tudo isso nutre o teu povo. Portanto, não os deixe, Deus, negligenciar os meios de graça. Não permita que eles negligenciem os meios de graça estabelecidos pelo Senhor na sua palavra. São meios de graça que vai fortalecer a vida deles. São meios de graça que vão fortalecê-los na fé em Cristo Jesus para poder avançar, continuar crescendo. São meios de graça, ó Deus, que eles vão avançar por meio da Tua pregação. Portanto, Deus, nós estamos aqui na Tua presença. Dê a nós esse meio de graça para a honra e glória do Teu Filho Jesus. Dê a nós esse meio de graça para que possamos crescer como filhos de Deus, como povo reunido neste lugar. E assim oramos em nome de Jesus.